Hoje temos uma rubrica importantíssima no nosso programa, chama-se À Conversa com o seu médico oftalmologista. Vamos saber sobre o cristalino, a vista cansada, a presbiopia. O doutor já me vai explicar tudo. E a catarata, o professor Pedro Meneres, da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, vai explicar-nos como é que nos podemos prevenir e tratar. Um aplauso, por favor. Boa tarde e bem-vindo. Não precisa deixar, obrigada. Faça o favor de se sentar. Bom, isto são tudo nomes, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas se calhar o ideal é começar por falar do básico. Se falarmos sobre o cristalino e a nossa visão, estamos a falar de quê? O cristalino é uma das duas lentes que nós temos no nosso globo ocular, que tem vários componentes. As pessoas conhecem a retina, que está no fundo do olho e que transforma o sinal luminoso em sinal elétrico. Na parte mais anterior temos duas lentes. À frente da cor do nosso olho, uma lente transparente que se chama córnea e logo imediatamente a seguir à cor, uma outra lente, que como é transparente recebe exatamente o nome de cristalino. E esta é uma lente que tem características muito especiais. Para além de transmitir a luz para o interior do olho, tem uma elasticidade que é muito forte, sobretudo nos anos mais jovens, que permite focar a várias distâncias. Portanto, é este cristalino que vai mudar, permitindo olhar de longe e a seguir para perto, mantendo as imagens focadas como objetiva de uma máquina quando é também rodada. E se nós falarmos sobre vista cansada, é um problema que acaba por afetar todas as pessoas com o passar dos anos ou afeta apenas as pessoas menos jovens? Pronto, este vista cansada é exatamente o nome conhecido para a palavra mais complicada que nós damos medicamente, o nome de presbiopia. Então, o que é esta vista cansada? É um processo natural em que o cristalino vai reduzindo a sua capacidade de modificar a graduação, a sua potência, e então começa a haver alguma dificuldade a certa altura, a partir da quarta, quinta década de vida, de ver os caracteres mais pequeninos, as letras mais pequenas, se forem distâncias muito curtas, coisas que não vemos nas crianças, que até aproximam muitas vezes os objetos dos olhos, então há uma dificuldade nas distâncias mais curtas. Ou seja, é quando chegamos a uma determinada idade, sim, chegamos, e na verdade nós conseguimos focar melhor quanto mais longe estiver o objeto, não é? Vemos pessoas a afastar os telemóveis, a afastar os livros, tem a ver com isso? Tem a ver com a vista cansada, então o tal nome da presbiopia, medicamente, e que é um processo natural e progressivo também. A presbiopia, ou a vista cansada, tem evoluído muito nos tratamentos que podemos ajudar os nossos pacientes em termos de óculos. Portanto, os óculos mais simples, antigos, podiam ser só para um olho, havia os monóculos muito antigos, não é? Depois os óculos de perto simples que as pessoas conhecem e também, ainda em solução de óculos, graduações com lentes para várias distâncias, exatamente para a pessoa não ter que tirar os óculos e poder estar, por exemplo, a ver televisão e a ler uma mensagem quase simultaneamente. Mas também evoluíram muito os tratamentos nas outras alternativas, portanto, há basicamente soluções com lentes multifocais, sejam elas em lentes de contacto ou em implantes de lentes intraoculares definitivas, podem, em alguns casos, solucionar isso definitivamente. Certo. E em termos de intervenção cirúrgica, há necessidade para isso às vezes e a ciência também já acompanha? Exatamente. Muitas pessoas conhecem as correções a laser para as graduações que já desde o final do século passado se foram introduzindo na medicina para poder corrigir as graduações de longe e depois, nos últimos anos, vieram lentes intraoculares de muita qualidade que permitem ser implantadas e dar autonomia para longe e para perto. Mas isso não é para todas as pessoas. Não é para uma vista cansada ligeira, aquela que afastando um bocadinho ou com luz já está quase ótimo, nem é para pessoas que têm algumas patologias. Portanto, esta alteração do cristalino que se vai dando com os anos, muitas vezes é coincidente com alguns problemas que podemos ter na córnea, ou na retina, ou no nervo óptico. E as lentes multifocais que se podem implantar, estas lentes intraoculares, não são boas para pessoas que têm outras doenças do olho. Portanto, não é uma solução universal. E a catarata? Este sim já uma expressão, esta sim uma expressão que as pessoas já assumem com uma certa facilidade. Ainda assim, porquê é que aparecem cataratas e o que são na realidade? A catarata, no plural, porque pode atingir os dois olhos, a catarata corresponde a uma alteração da transparência desta lente que estávamos a falar, o cristalino. Portanto, vimos que ele na quarta, quinta década de vida reduz ligeiramente a sua possibilidade de contrair, por contração de músculos, variar a sua potência e numa fase mais avançada
perde a transparência. Portanto, a catarata é exatamente o nome que damos ao cristalino quando ele deixa de ser transparente. Certo, são estas imagens mais ou menos que estamos a ver. E este é um processo progressivo. Sim, esta é uma catarata já muito evoluída. Muito avançada, uma pessoa certo. com uma catarata, que deixa uma catarata chegar a este ponto, a luz já não passa e só quando retira a catarata é que vai voltar a ver bem. Aí já não é ver mal, já é, deixa se evoluir até como uma parede branca, se evoluir totalmente, em vez de baço, temos uma barreira total, se não for tratado. Mas e os sintomas primeiros da catarata que devem levar as pessoas ao médico oftalmologista são quais? Os sintomas antes desta fase avançada, ao qual não devemos chegar na prática. Não devemos chegar naturalmente. Mas que antigamente era muito frequente, chegar-se a cegueira por cataratas, que é uma situação de cegueira, mas reversível, e hoje em dia, dado os bons resultados, as intervenções são feitas numa fase em que a pessoa tem sintomas que afetam a sua qualidade de vida. Antes desse momento da intervenção, a pessoa começa a ter alguns sintomas. Os primeiros sintomas são visão... Parece visão desfocada, semelhante aos problemas de óculos, mas é diferente. As pessoas veem um bocadinho de nevoeiro, começam a ter dificuldades. Por exemplo, na televisão, acompanham bem um programa com mais animação, mas contam rodapés ou legendas, começam a achar que as legendas estão demasiado rápidas e não é verdade, elas começam a não conseguir acompanhar. Certo. E a seguir começam a ter alguma dificuldade em conhecer, por exemplo, as pessoas ao longe, a reconhecer placas ou questões, números de autocarro, que antes conseguiam ver e começam a ter dificuldade e só quando se aproximam mais e esse tamanho fica maior é que aparece. Isto então é associado a esta sensação, mais tarde se vai instalando este nevoeiro progressivo, se não se corresponder a depois uma avaliação que vai levar ao tratamento. Esta fase de variações, quer quando se reduz a visão de perto, quer quando há qualquer tipo de alteração na visão, com redução da acuidade visual, por exemplo, ao longe, nas legendas, deve sempre levar a uma consulta com um médico oftalmologista. Certo. Porque mesmo que o problema passe numa fase inicial apenas pela prescrição de óculos, que o oftalmologista é a pessoa mais preparada para o fazer, também faz a avaliação da visão na sua globalidade e avalia questões na retina, porque com os anos nós temos mais probabilidade de termos glaucoma, degenerescência macular ligada à idade, retinopatia diabética, se houver diabetes, todas essas questões que podem surgir ao mesmo tempo são avaliadas numa consulta de oftalmologia normal e o médico oftalmologista avalia as tensões oculares e todas estas questões que podem colocar em risco a visão da pessoa que vai também eventualmente ter cataratas. Ou seja, na realidade, em termos de, ou em jeito de despedida e remate da nossa conversa, no prevenir é que está o ganho, não é? Portanto, se formos sempre acompanhados ao longo da nossa vida pelo nosso médico oftalmologista, muitas vezes não precisamos efetivamente chegar a pontos em que a cirurgia é a única solução. Nós temos sempre que prevenir porque há doenças exatamente que levam à cegueira se não houver uma intervenção, por exemplo, médica ou com laser, ou um tratamento a uma certa e determinada altura da vida, antes de se perder, por exemplo, a visão, se se perde por glaucoma, essa visão não é reversível, é uma morte que corresponde a uma morte de células que depois não é possível recuperar. E, por exemplo, se detectamos uma pessoa com tensões oculares elevadas, medicação ou laser poderá compensar essa solução sem se chegar a perder a visão. Portanto, nesta semana da visão, que antecede o dia da visão amanhã, a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia agradece muito aqui a presença e apela a que as pessoas regularmente visitem o seu médico oftalmologista, que essa é realmente uma ação importante para preservarem a visão tão importante para os nossos dias, para assistirmos a programas, para vivermos a nossa vida de forma tão harmoniosa. Muito obrigada. Para nós é que é uma honra receber-vos sempre. Obrigada, professor, por ter vindo à nossa tarde. Em caso de dúvida, não se esqueça de consultar o seu médico oftalmologista. Para mais informações, consulte o site da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia em www.spoftalmologia.pt. Obrigada uma vez mais. Aqui está o senhor.